Olá! Nesta aula, vamos falar como realmente é construído uma pá eólica. Nos acompanhe. Então, aqui, simbolizei aqui como se fosse dois moldes, certo? Molde, um exemplo aqui para vocês, pressão, PS, sucção. E aí, a pá é construída desse conceito, como se fosse um ovo da Páscoa, né? Então, vamos imaginar aqui, nessa região eu tenho o bordo de ataque, como vocês viram na aula passada, que esse lado também é o bordo de ataque. Desse outro lado eu tenho o bordo de fuga, que é a saída do vento, e esse outro também, bordo de fuga. Nessa ponta eu tenho o tip. E nessa região, vocês estão vendo aí, raiz. Beleza? Então, raiz, bordo de fuga e bordo de ataque no centro. No conceito geral de uma pá, temos também a parte da spar cap, que é o membro, né, de estrutura principal aqui da pá. Então, ela fica nesse sentido, por exemplo, aqui para distribuir a força de tensão no sentido longitudinal. Paralelo a isso, tem um que também que a gente, dependendo do modelo de pá, temos uma segunda spar cap, por exemplo. Tem modelos de pá que elas têm duas spar cap, ou seja, uma principal e uma secundária, certo? Vamos imaginar nesse conceito dessa nossa pazinha aqui, isso vai depender do projeto de pá, tá bom? Nesse conceito temos uma spar cap no sentido longitudinal. Também tem em cima dessa spar cap, tem o quê? A alma, que é o vigamento I, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse vigamento é um vigamento que é conceito de I, que é a parte de fazer o quê? Distribuir as tensões no sentido biaxiais, ou seja, forças biaxiais distribuindo de uma casca para outra, né? Então, se você observar aqui, eu tenho as almas. Eu tenho uma alma principal e tenho uma alma secundária, que ela está em cima da spar cap nesse conceito aqui, como vocês estão vendo. Então, imagine que aqui é uma spar cap que foi feita lá durante o layup da pá. Então, as almas estão posicionadas aqui nessa região, em cima de uma spar cap. E qual a função da alma? A função da alma é transferir carga de cisalhamento de forças biaxiais para uma casca não se juntar com a outra, porque senão a minha pá seria um funil. Então eu preciso desse vigamento de estrutura interna da minha pá. Como eu falei anteriormente, temos aqui a casca sucção e a casca pressão. Lembrando, a casca pressão, ela tem um lado mais curvo, certo? Que a gente chama de prebend. O lado mais curvo da pá é o lado de prebend. O outro lado, lado de sucção, o lado mais reto. Nesse conceito, como vocês estão vendo aqui, eu tenho de novo aqui para vocês observarem, o bordo de ataque, o bordo de fuga, o tip e a raiz. Beleza? Lembrando aqui, imaginando que a nossa pá estivesse aqui, no mesmo conceito. Ok? Quando essa casca for para fechar, a gente vai ter uma pazinha saindo aí do molde, no caso, como vocês estão vendo aí. Agora vamos ver por este ângulo. Imagine aqui o bordo de fuga, como vocês aprenderam, bordo de ataque, tip e a raiz. Vou colocar ela nesta posição de frente para vocês e vou deitar minha pazinha. Ok? Imaginando essa visão, olha para esse bordo de fuga e olha para cá. Bordo de fuga. Esse bordo de ataque, tá aqui ele. E aqui no meio eu tenho um vigamento interno. Olhando para esse corte transversal, vamos imaginar aqui o bordo de ataque, bordo de fuga, casca, pressão ou intradorso, casca, sucção ou extradorso. Alma principal e alma secundária. Beleza? Mais uma vez, a alma principal, que é a parte de vigamento estrutural, para a pá não fechar e não flambar. Eu preciso desse vigamento interno, como se fosse o vigamento I, ok?
Aqui, mesma coisa. Alma principal, alma secundária. Quantas áreas de colagem tem uma pá? Por exemplo, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos frágeis que fragiliza uma pá. São pontos críticos, áreas de colagem. Ainda observando esse corte transversal, vamos observar o posicionamento da spar cap. Observem que ela está nessa região central. Em cima dela, pela parte interna, eu tenho a alma fixada em cima de uma spar cap. Ou seja, qual a função de uma spar cap? É um vigamento estrutural no sentido longitudinal para minha pá não quebrar. Geralmente, as spar caps são feitas com tecidos UDs ou pultrudado, perfil de carbono, em processo de pultrusão. Nessas almas, como vocês estão vendo aqui, são geralmente feitas com tecidos biaxiais.